Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, e o amor do marido que some? O amor da esposa que vai embora? Que dá lugar ao ódio, ao rancor, ao repúdio, à indiferença? O que acontece? Ou melhor, como isso acontece na vida dos cônjuges que repudiam e que vão embora viver uma vida atroz? Será que nunca houve amor de fato? Será que realmente meu marido ou minha esposa nunca me amou? Essas são algumas questões que nos surgem diante da exposição da opinião do marido ou da esposa, quando nós os questionamos. Eles sempre dizem: não, eu não te amo mais, eu não tenho nenhum sentimento por você, eu nunca te amei. Essas são umas das situações em que nós nos deparamos, né? Isso quando não tem aí o sentimento maior do que a questão de indiferença, né? E daí veio o repúdio mesmo, dizer: eu nunca te amei, eu te odeio, eu não suporto ver você, nem se Deus aparecer aqui eu não volto para casa porque eu não te amo, eu nunca te amei, eu te odeio, eu tenho nojo de você. Essas são palavras dolorosas, palavras que machucam, né? Nem dói tanto a expressão por outra pessoa. Claro que dói, mas num nível menor do que quando a pessoa diz: eu nunca te amei. E aí a gente pensa: mas foram anos juntos, foram tempos incríveis que passamos juntos, não posso acreditar que tudo aquilo que nós vivemos tenha sido mentira, tenha sido uma farsa. Eu não consigo acreditar nisso. E a gente começa a analisar todas as questões e aí surge aquele sentimento de inferioridade nossa, né? Nós perguntamos o que há de errado comigo, o que eu fiz de errado, e a gente começa a entender uma série de coisas. E essas mudanças de sentimento do marido e da esposa que nos deixam, ela é comum, ela é mais comum do que se imagina, e isso vem por conta da solidez ou não dos sentimentos que eles nutriam, né? Tem pessoas que vivem na esfera dos sentimentos de amor, de paixão, e é aquela coisa avassaladora, né? Mas não tem estabilidade. Esses sentimentos, eles não são construídos sobre a rocha que é Cristo. Eu sempre falo aqui que nós devemos controlar os nossos sentimentos, dominar os nossos sentimentos. Isso não significa que os sentimentos são ruins, não, eles são bons. Quando usados, quando utilizados da maneira correta, eles são incríveis. Incríveis, são sensações maravilhosas. Quando nós amamos alguém sentimentalmente, isso traz uma sensação para nós indescritível. É um bem-estar que nós sentimos, que é algo tremendo. E Deus nos deu essa capacidade e esse privilégio de nós sentirmos. Só que a gente precisa dominar sobre eles, não nos tornarmos reféns destes sentimentos. E quando é que nós tornamos reféns do sentimento? Quando nós vivemos apenas por ele, sem nos atentarmos que existem outras coisas a serem vivenciadas. Teu cônjuge, por exemplo, que foi embora, teu marido, tua esposa que foi embora, só viviam por sentimentos. A partir do momento em que o sentimento se transmutou, se transformou em indiferença, em não querer estar mais por perto, ele simplesmente foi embora. Por quê? Porque não tinha base sólida. O sentimento era legal enquanto durava, né? Aquela chama da paixão, aquele ardor. Mas quando passa isso, então a pessoa vai embora, desiste, abandona e vai viver uma outra história que lhe proporcione aquela sensação. Mas não tem solidez também. Não tem solidez. É preciso estar solidificado na entrega. Porque nem sempre o sentimento vai te trazer aquele rompante de querer estar sempre perto. Não. Em alguns momentos você vai querer se distanciar, é óbvio. Os nossos sentimentos, eles são volúveis, até porque os sentimentos, eles são produzidos dentro de nós, dentro do nosso coração, e a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então nós precisamos sim ter os sentimentos, mas os sentimentos aliados ou baseados
nas Escrituras Sagradas, no ensinamento de Cristo para as nossas vidas, que o amor precisa ser doador, que o amor precisa ser uma entrega, que o amor precisa ser pensado no outro, não nos próprios interesses, mas nos interesses do próximo, nos interesses do marido, da esposa, sempre um pensando no outro, aí a coisa começa a andar. Nós vemos uma história incrível sobre uma vida antes e uma vida depois de uma mutação de sentimentos. No livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 44, vai dizer que Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Querido, havia ali entre eles não uma competição, queridos. Havia entre eles uma vida de irmãos, um irmão amando o outro. Não havia ali ódio, não havia rancor, não havia desprezo, mas os sentimentos deles vão se mudando ao longo do tempo. Nós vemos no nascimento Jacó puxando o pé de Esaú. Mas isso não significa que existia raiva entre eles. Não, existia sentimento de irmão. Eles cresceram juntos, brincaram juntos, aprenderam tantas coisas juntos. É claro que um se interessou por uma coisa, o outro se interessou por outro. Isaac, o pai, gostava mais de Esaú, porque Esaú era dado às práticas que o próprio pai caçava, era mais próximo do pai. Já Jacó era alguém mais flexível, mais mole, né? Vamos colocar assim, não tinha tanta força, e a mãe via nele uma certa fraqueza, e por ver uma certa fraqueza achava que ele precisava ser abençoado, porque senão ele não daria conta de viver a vida dele. Ele não teria condições, porque ele não era da caça, ele não era da vida do campo. Então ele precisava ter ali a herança do pai para que ele pudesse viver. Já Esaú já tinha toda essa força, já era um homem feito, com uma estabilidade maior, com um preparo melhor, e aí ele poderia desenvolver a vida como fez. Então a mãe privilegia Jacó, ainda não sendo o direito era de Esaú, mas ela não achava que aquilo pudesse fazer bem a Jacó, e por proteger Jacó, né, por fazer uma análise sobre quem merecia e quem não merecia, ela acabou ajudando Jacó a cometer um erro. E aí, quando Jacó comete um erro, o sentimento de Esaú para com o seu irmão muda. O sentimento de Esaú muda. E aí, quando muda, vira-se em ódio, vira-se em repúdio. E ele diz: vou só esperar o luto pelo meu pai passar, e a hora que eu encontrar meu irmão, eu vou matá-lo. Eu vou matar a Jacó. Querido, pensa num sentimento de irmão, um sentimento bonito, de parceria, de cumplicidade, sendo transmutado, transformado ali num sentimento de ira, de raiva, de ódio, é o que a palavra usa, né? E odiou Esaú a Jacó. Então nós vemos ali uma mudança de sentimento. Mas nós vemos que isso acontece porque havia apenas uma solidez. Não havia ali um pensamento no outro, no próximo. Não havia ainda um entendimento de que seria necessário ser desta maneira, ser desta forma. Então nós vemos o seguinte. Nós vemos que Jacó decide pagar um preço para que os sentimentos de Esaú possam ser mudados. Para que ele, ao encontrar Esaú, pudesse achar graça diante dos olhos do irmão. Não só medo da morte, mas porque ele queria ter o carinho do irmão de volta. Ele queria ter o amor do irmão de volta. E isso acontece quando Jacó paga o preço, quando ele luta com o anjo e ele tem ali o toque do anjo na sua coxa. Jacó começa a andar manco, ele sai daquela vida com Deus ali, naquele momento com Deus ali, ele sai mudado, transformado. E é justamente isso que acontece com quem busca o Senhor. Sai mudado, sai diferente, sai transformado. Essa luta que ele teve com o anjo,
é a luta que eu e você temos todos os dias no deserto. E ninguém sai do deserto da mesma maneira que entrou. Ninguém que busca o Senhor sai do mesmo jeito. Nós sairemos daqui transformados, mudados. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos iguais. Nunca mais seremos a mulher ciumenta, briguenta, tola, que destrói a casa, rixosa. Não, nunca mais será. Homens, nós nunca mais seremos individualistas, nunca mais pensaremos apenas em nós, desprezaremos ou não honraremos a nossa esposa, seremos ciumentos, possessivos, dominadores. Não, nós nunca mais seremos assim, porque o deserto está nos tocando e nós estamos sendo mudados, sendo transformados, estamos sendo diferentes. Nós nunca mais voltaremos a ser os mesmos, nunca mais. E o resultado disso não é só aquilo que nós conquistamos durante a nossa passagem no deserto, mas como a bênção que nós tanto pleiteamos no deserto. Assim como Jacó, ele tem ali naquela luta com o anjo, né, que é uma manifestação do próprio Deus, de uma forma que pudesse ser vista, que pudesse ser sentida. Então, ele tem a mudança dele ali, que ele começa a mancar a partir dali, mas ele não tem só a mudança ali naquele momento. Ele tem a mudança que ele tanto almeja, ou seja, encontrar o seu irmão e o seu irmão o perdoar. E ambos pudessem ali reencontrar-se em amor. Ser devolvido o sentimento que ficou ali fechado, trancado e às vezes até substituído por um ódio, por um rancor, por um desprezo, por uma ira. E é exatamente isso que Deus está fazendo comigo e com você nesse deserto. Nos mudando, nos transformando, para que a gente não seja mais o mesmo que éramos antes, mas também fazendo um milagre na vida do marido e na vida da esposa, para que nós achemos graça diante dele, diante dela, para que quando houver um olhar sobre nós, para que quando houver um reencontro, haja também a restauração do sentimento, a mudança da ira para o amor, a mudança do ódio para o amor, a mudança do desprezo para o reencontro, para a aproximação, para o querer estar perto. Tudo isso nós vamos alcançar a partir do momento que nós estamos pagando o preço. Eu e você não somos perfeitos ainda, mas como o apóstolo Paulo disse, já não somos mais quem éramos e não voltaremos a ser. E o milagre está logo ali. Já já nós o alcançaremos. Já já o marido não dirá, eu não te amo mais. Já já a esposa não dirá, eu tenho nojo de você. Mas dirá, vem meu amor, eu te quero de volta. Vem meu amor, eu posso voltar para casa. Você me permite, você me dá uma nova chance. Vamos viver uma nova vida para nós. É isso que Deus tem para mim e para você. Reencontro e mudança até dos sentimentos que hoje é ódio e repúdio. Numa transformação de puro amor. E aí, não só o sentimento, mas o sentimento baseado na estrutura da palavra de Deus, na entrega, no pensar no outro e não em si próprio. Que Deus abençoe vocês e que haja esse reencontro em nome do Senhor Jesus.